Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar continuidade ao nosso curso de auxiliar de segurança do trabalho, né, com a nossa segunda aula. Muito bem, na aula anterior nós falamos sobre os riscos, né, encerramos falando sobre os riscos ambientais e aí a gente falamos dos agentes, né, dos agentes físicos. Aí falamos sobre frio, calor, ruído, vibração, foi radiação, ionizantes e não ionizantes, umidade, tá? E entre outros. Então hoje a gente vai dar continuidade. A gente ainda não acabou aí com os agentes físicos, não. Tá? Então vamos lá. Temos os agentes químicos. Os agentes químicos são substâncias compostas ou produtos que podem penetrar no organismo humano pela via respiratória, né, na forma de gases e vapores, poeiras, fumos, névoas, neblinas, ou que pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo humano através da pele ou mesmo, né, por ingestão. Considerando o disposto da NR9, tá? E NR15, os agentes químicos podem ser divididos em agentes químicos com limite de tolerância, como gases e vapores, né? São as substâncias químicas cujos limites de tolerância estão previstos no anexo 11 da NR15. Como eu falei, né, das NRs normas regulamentadoras, vocês vão me solicitar esse material anexo, tá? E temos os agentes químicos de avaliação quantitativa, tá? Produtos químicos cujas atividades e operações são consideradas insalubres, né, em decorrência de inspeção no local de trabalho e definição pelo anexo 13 da NR15. Muito bem, sobre a insalubridade, eu vou falar sobre insalubridade aqui para vocês entenderem, né? São agentes que são ambientes onde se trabalha que são nocivos à saúde, quando eles estão acima do limite de tolerância. Então, vamos lá, agente químico pode ser dividido, né, em dois. Os agentes químicos podem ser divididos em agente químico com limite de tolerância e com avaliação qualitativa. Tem as poeiras minerais, também pode ser dividido em poeiras minerais. São os aerodispersoides, como fumos, poeiras, fibras, fumaças, névoas e neblinas, representadas por partículas sólidas ou líquidas em dispersão no ar, com limite de tolerância definidos pelo anexo 12. Então vamos lá. Nós temos aí, vou voltar um pouco para exemplificar, né? Com limite de tolerância, gases e vapores. Por exemplo, você trabalha com agrotóxico. Alguns são vapores, né? Tem um limite de tolerância que você pode trabalhar com aquilo sem prejudicar a saúde, dentro do limite. E tem o agente químico de avaliação qualitativa, né? São produtos químicos cujas atividades e operações são consideradas insalubres. Também deixa eu ver aqui um exemplo bom para dar para vocês, viu? É, o, poxa, fugiu o nome da palavrinha do produto. É, Ô, gente, peraí, eu vou seguir, não vou nem cortar isso aqui da nossa videoaula, eu vou seguir aqui, eu vou lembrar o nome para não fazer edição no vídeo, viu? Do agente químico de avaliação qualitativa. Fugiu a palavrinha aqui agora do produto. Tem as poeiras minerais, por exemplo, quem trabalha com spray de tinta de carro, a pessoa trabalha com pintura de carro, não tem aquele spray da tinta que fica no ar, aquilo ali pode penetrar nas vias aéreas, apesar de máscara e tudo mais. Não é? Então pode penetrar através da via respiratória, certo? Poxa, o nome da parte acho do produto químico aqui de avaliação qualitativa. Eu vou lembrar para passar para vocês, certo? Daqui até o final da aula, na próxima aula. Penetração dos agentes químicos no organismo. A penetração de substâncias tóxicas no organismo humano se dá através de via respiratória, nas operações de transformação de um produto pelo processo industrial, tá? Dispersam-se na atmosfera substâncias como gases, vapores, névoa, fumo e poeiras. É o principal meio de acesso destes agentes para dentro do nosso organismo. Exemplos: pintura, que eu já tinha dito, né? Pulverização, ácidos, fumos de solda. A solda vai sair soltando aquela. É fumo de solda, não tem outro nome para dar, não. Vai caindo no chão, você vê aquela faísca que ele vai formando um pozinho, tipo um pó, mas é fumo de solda também, tá? Penetra pela via respiratória. A via cutânea, que é pela pele, por contato com a pele, que absorve a substância tóxica.
A pele tem várias funções, entre elas a principal é a proteção contra as agressões externas. Existem vários grupos de substâncias químicas, né, que penetram principalmente pelos poros. Uma vez absorvida a substância tóxica, entra na circulação sanguínea, provocando alterações as quais poderão criar quadros de anemia, alterações nos glóbulos vermelhos e problemas na medula óssea. Não é? Por exemplo, você usa produto químico agrotóxico, como eu falei, né? A pele pode aderir àquilo, absorver, e isso pode prejudicar, né, o organismo, causar problemas de saúde. Temos a via digestiva. Normalmente a ingestão de substâncias tóxicas pode ser considerada um caso, né, acidental, sendo, portanto, pouco comum. Os poucos casos encontrados são decorrentes de maus hábitos, como roer as unhas, tá? Ou limpá-las com os dentes, que é coisa nojenta de se fazer, né? Fumar ou alimentar-se nos locais de trabalho. Você trabalha com produto químico e acende um cigarro, a mão perto da boca, ou tocar na boca, então você pode se contaminar, se envenenar, né, por assim dizer, certo? Temos os agentes biológicos, ó, falamos dos riscos ambientais, agentes físicos, agora vamos a agentes biológicos. São micro-organismos presentes no ambiente de trabalho que podem penetrar no organismo humano pelas vias respiratórias, através da pele ou por ingestão. Exemplos: bactérias, fungos, vírus, bacilos, parasitas e outros. Esses micro-organismos, em sua maioria, são invisíveis a olho nu. São capazes de produzir doenças, deterioração de alimentos, mau cheiro e etc. Apresentam mais facilidade, né, de reprodução. Os agentes biológicos e esses micro-organismos, né, têm mais facilidade de se reproduzir. Os casos mais comuns de manifestação são infecções de ferimentos e machucaduras que podem provocar infecção por tétano, hepatite, tuberculose, micose da pele, etc. Podem ser levados por outros funcionários para o ambiente de trabalho. A pessoa tem um ferimento que se infeccionou e o micro-organismo se espalha no local. Outras pessoas podem se contaminar, né? Como tuberculose, micose, entre outros. Diarreias causadas pela falta de asseio e higiene em ambiente de alimentação também. Tá? Caso mais comum de manifestação dos agentes biológicos dos micro-organismos aí. As medidas preventivas que contribuem para reduzir os riscos de exposição aos agentes biológicos são a vacinação, tá? E os métodos de controle e uso de equipamentos de proteção individuais, os EPIs. Não é? Os EPIs, ó, protetor auricular, capacete, luva, óculos. Não é? Então, individual, melhor. Quando tem que ser dividido, tipo, por turno, deve ser feita uma limpeza bem feita nesses materiais, né, nesses equipamentos, para poder compartilhar, porque aí uma pessoa com um problema vai passar para o outro, certo? Medidas preventivas são essas: vacinas e os métodos de controle do uso de equipamento. Temos os agentes ergonômicos, que, como eu disse a vocês no início desse conteúdo, né, lá na frente, nos riscos ambientais, os riscos ergonômicos não se encontram na ANR, mas faz parte. São os relacionados a fatores fisiológicos e psicológicos inerentes à execução das atividades profissionais. Esses agentes podem produzir alterações no organismo e no estado emocional dos trabalhadores, comprometendo sua saúde, segurança e produtividade. São fatores ergonômicos considerados. Me desconcentrei, mas também não vou editar não, viu? Caiu um besouro aqui, eu fui tangente meu susto com o besouro. Vamos lá. São considerados causadores de prováveis danos à saúde do trabalhador: esforço físico intenso, tá? Levantamento e transporte manual de pesos excessivo. A pessoa faz isso com excessividade. Exigência de postura inadequada. Controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, jornada de trabalho prolongada, repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico, tá? E iluminação adequada e ruído. Barulho, luz inadequada, né? Esforço físico intenso, exigência, né, de controle rígido de produtividade. Tudo isso é causador de problema que pode causar, né, dano à saúde do trabalhador, e é considerado agente ergonômico. Você trabalhar com uma postura inadequada, por exemplo, né,
Precisa fazer limpeza de um determinado lugar que não tem altura e você tem que trabalhar envergado durante muito tempo, muitas horas, né? Você trabalhar por um longo período, exceder o horário de trabalho, tudo isso é considerado agente ergonômico, que pode ser físico ou psíquico, certo? Os agentes mecânicos, que é o outro ponto que eu disse a vocês lá, que não está em nenhuma NR, norma regulamentadora, mas que faz parte aí dos agentes físicos, certo? Os agentes mecânicos geram riscos que, pelo contato físico direto com a vítima, manifestam sua nocividade. Esses agentes são responsáveis por uma série de lesões nos trabalhadores, como cortes, fraturas, escoriações, né, queimaduras, as máquinas desprotegidas, pisos defeituosos ou escorregadios, né, os empilhamentos de materiais irregulares são exemplos de fatores de risco. Piso escorregadio. Aí a CIPA, lembra da CIPA lá, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, não tem atenção em verificar que o piso é escorregadio, tá? Ou o piso está com defeito. Quer ver piso com defeito? Uma pedra quebrou do piso. Ninguém conserta, ela fica com aquela diferença. Alguém tropeça, cai e se machuca. Gerador de acidente, né? Então tem que estar esperto. A gente pode chamar de agente mecânico, certo? Empilhamento de material mal feito, a pilha pode cair por cima de alguém, é agente mecânico também. Aí ele fala assim de máquinas sem proteção, não é? Como vocês podem ver na imagem desse slide que a gente está aqui falando, o rapaz está com a mão próxima a uma engrenagem que está desprotegida. Pode prender ali a luva dele, puxar e ainda levar a mão, né, o braço todo junto. Tá? São exemplos de agentes mecânicos que podem causar acidentes. Vamos lá. Fatores geradores de acidentes no trabalho. 1. Agente, né, arranjo físico inadequado. Acidentes podem ocorrer devido à confusão causada pelo mau aproveitamento do espaço no local de trabalho gerado por máquinas em posições inadequadas, materiais mal dispostos, móveis sem boa localização. Isso pode gerar acidente de trabalho? Pode, tá? Porque às vezes você precisa trabalhar rápido ou caminhar rápido, mas a colocação, a posição inadequada de máquinas, né, ou de materiais mal dispostos pode fazer com que você tropece, caia e se acidente, por exemplo. Ou até mesmo para carregar um material de um lugar para o outro, a disposição, né, os móveis sem boa localização pode gerar. Isso chama-se de arranjo físico inadequado, que é um fator gerador de acidente de trabalho, no trabalho. Tá? A ordem e a limpeza precária. É sabido que no ambiente de trabalho, muitos fatores de ordem física exercem influências de ordem psicológica, né, sobre as pessoas, interferindo de maneira positiva ou negativa, né, no comportamento humano, conforme as condições em que se apresentam. Então, fatores de ordem física exercem influência de ordem psicológica, tá, sobre as pessoas, que podem interferir de maneira positiva ou negativa. Então, você ter o ambiente. Tem gente que sente agonia de ver um ambiente sujo. Então, pode ter uma influência negativa, né? E o ambiente sujo causa doenças. O ambiente sujo pode causar acidentes também. Não imagine que você trabalha com um lugar onde o chão fica molhado, o piso é escorregadio, não pode gerar, então tem que manter a limpeza, a manutenção, ordem dos materiais e a limpeza também. Máquinas e equipamentos sem proteção, tá? Outro causador. A falta de proteção pode estar presente em correias, polias, correntes, eixos rotativos e etc. Nesses elementos podem aparecer pontos de agarramento, ou seja, locais do maquinário que prendem a pessoa pelas mãos ou pelas roupas, puxando-as contra o mecanismo, causando, né, ferimentos diversos e até, né, graves. Cabelo solto, roupa com muita coisa que possa se prender, não é? Isso é fator que pode gerar. Mas em relação ao equipamento, às vezes o equipamento está desprotegido, né? Como naquela imagem anterior, a engrenagem está exposta, ou uma máquina que fica com uma correia, que ele chama, né? Ou uma polia. A polia é o lugar onde a correia pega, não é? Nós temos imagine o círculo, certo? O professor vai fazer um desenho aqui. Então, nós temos a polia, tá? Chama a polia, deixa eu fazer um centro aqui, que é o eixo, né? A polia,
e onde a correia pega. Faz de conta aqui, tá? Aqui tem outra polia. Tá? A correia em volta das polias. Às vezes está exposto, não tem uma tampa, uma proteção para isso. A pessoa pode passar, prender uma roupa, um cabelo, uma coisa, enrolar e aí o estrago está feito, né? Então tem que ter cuidado com isso aí, para não aparecer pontos de agarramento. Então, máquinas e equipamentos sem proteção. 4. Ferramentas inadequadas ou defeituosas. Para cada tipo de serviço deve haver uma ferramenta apropriada e em boas condições de uso. O improviso cria uma série de condições que levam ao acidente, como exemplo de improvisos, como fixar um prego usando, né, a lateral de um alicate. Tem gente que é mestre nisso. Ah, cadê o martelo? Não achou não. Pega o alicate, aí vai. Pode gerar um acidente? Pode. Você dá como diz outro, uma alicatada na cabeça do dedo, né? E você se machucar. Abrir uma lata com a chave de fenda. Tem abridor, né? Existe o abridor de lata. Tem que ter a ferramenta certa para cada tipo de, né? de atividade que você vai fazer. Você não pode improvisar, certo? Iluminação inadequada também. A iluminação fraca ou forte demais, né, ofuscante, afeta a visão, colocando as pessoas em posição de não visualizar adequadamente o que estão fazendo, e isso pode gerar um acidente, né? A luz forte ou fraca demais, você não consegue ver bem o que está fazendo. Eletricidade é um dos fatores de risco mais graves. A pessoa só sabe da existência da eletricidade quando já tocou no condutor, o que pode causar parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras, fulguração. A fulguração é um clarão nas vistas, como a gente costuma dizer, né, no organismo vivo, por descarga elétrica, especialmente, né, pelo raio. Tá? Clarão é perturbação no organismo, a fulguração. Só fica em choque. A palavra pode ser usada assim. Então, eletricidade. Tem que estar sempre vigilante, né? 7. Probabilidade de incêndio ou explosão. A maioria dos materiais à nossa volta pode se tornar inflamável ou explosivo, tá? Dependendo de seu estado. Além dos combustíveis e explosivos bastante conhecidos como gasolina, querosene, madeira, papel, né, tecidos, dinamite, existem outros menos tradicionais como limalha de aço, tá? Limalha de aço, farinha de trigo pode se tornar inflamável, açúcar, poeira vegetal e outros. Tá? Quando pulverizadas, essas substâncias podem formar uma mistura inflamável, tá, com o ar. Então, atenção a esse tipo de material também que pode causar incêndio ou explosão. Temos o armazenamento inadequado. Uma pilha de materiais mal feita pode desabar, atingindo pessoas ou até paredes, fazendo ruir um edifício até, dependendo da posição. A gente fala assim, parece uma coisa exagerada, mas dependendo da coisa, ela pode derrubar até o edifício ou a estrutura daquela casa. Para cada tipo de material, existe um modo adequado de armazenamento, que deve ser feito por pessoas treinadas e habilitadas, seguindo as recomendações previstas nas normas regulamentadoras e outras normas estabelecidas pela empresa, né? A altura da pilha, né? O que é que está sendo empilhado, como é que deve ser empilhado, quanto peso suporta a base. Então, tudo isso deve ser estudado, né? Visto como é que deve ser feito. O armazenamento inadequado também pode ser um gerador de acidentes. Muito bem. Legislação. Eu falei a vocês, né, que a gente ia comentar sobre aí a insalubridade. Bom, pessoal que faz o curso de auxiliar de recursos humanos também vai ver isso. Se tem alguém fazendo os dois, né, auxiliar de recursos humanos vai ver isso aí 2 vezes. Mas a parte de lei trabalhista entra aí no nosso conteúdo do agente de segurança do trabalho. Ele deve conhecer, né, para poder fazer a coisa funcionar do jeito certo. Bom, legislação. O pagamento do adicional de insalubridade está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, em seu capítulo 5. Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que a gente chama, né? Ao trabalhador que exerça seu ofício em condições de insalubridade. Essas condições estão regulamentadas na portaria número, não vou falar o número todo, de 8 de junho de 1978, através da norma regulamentadora número 15. O artigo 192 da CLT
estabelece que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho, assegura o percentual do adicional, podendo variar de 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Depende da função, né, que você exerce, da função insalubre. Você pode ter 10% a mais no salário, 20% ou 40%. Depende do grau de insalubridade. Quem define o grau de insalubridade? Um técnico, né, um perito. Na verdade, um técnico não, um perito é que define o grau de insalubridade para aí você ter isso no seu salário. De acordo com o artigo 194, o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade física, né, nos termos dessa seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. O que é que ele quer dizer com isso? Se você trabalha num ambiente insalubre, mas a empresa conseguiu eliminar, tá? Cessar o risco à saúde do trabalhador, aí você vai ter cessado o seu direito a receber, né, esse percentual da insalubridade, certo? Por exemplo, você trabalha no posto, aí o posto te dá luva, máscara, né, aquela máscara que é usada em posto de combustível, para eliminar a insalubridade. Se ele consegue eliminar totalmente a insalubridade, então você deixa de receber aquele dinheiro a mais no seu salário, certo? E por aí vai. Se ele não consegue eliminar o risco à saúde, ele vai ter que pagar. A empresa terá que pagar a insalubridade. Bom, o artigo 191 define que a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá quando? Com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização, que eu dei o exemplo agora, não foi, de EPIs, equipamento de proteção individual, que diminuam a intensidade ou concentração do agente agressivo abaixo dos limites de tolerância. Aí cessará o direito, certo? Vamos lá, mapa de riscos. Mapa de riscos é uma representação gráfica dos pontos de riscos encontrados em cada setor. É uma maneira fácil e rápida de representar, né, os riscos de acidente, né, de acidentes do trabalho. É utilizado para indicar todos os pontos de risco que a CIPA encontrar e tornar possível sua visualização no ambiente por todos os trabalhadores do local, pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, que é aquele SESMIT, né, que a gente falou, pela administração da empresa e até mesmo, né, por visitantes. O mapa de risco deve estar exposto no local para que trabalhadores, o SESMIT ou visitantes, os funcionários da empresa consigam visualizar e saber qual o risco em cada setor. Aí nós temos os graus de risco, tá? Risco leve, médio e grave. Aí nós temos lá ele representado por cor, né? Então, mapa de risco. Aí temos o verde, é risco físico, o vermelho, risco químico, o marrom, risco biológico, amarelo, risco ergonômico, o azul é o mecânico ou acidental. Foram os riscos que a gente viu aí anteriormente, né? Nesse pequeno mapa aí, nessa pizza, né, dividido em pizza, nós temos apenas 4 riscos naquele local, se ele tiver colocado em algum lugar, que será o risco físico, o ergonômico e o mecânico. O químico e o biológico não se encontram nesse local, entendeu? Então vai ter sempre uma divisão, e aí o grau, né, de gravidade aí, do grau de risco, perdão, do local, certo? A classificação dos riscos. Aí nós temos o grupo 1. Eu não vou fazer leitura nem falar sobre isso aí, porque isso é o que a gente acabou de dizer, né? Veio na sequência, começando na aula anterior e concluindo hoje. Então, você vê aí o grupo 1, que é a cor verde, que são os riscos físicos, né? Ruídos, vibrações, radiações, que a gente falou, frio, calor, pressão anormal e umidade. Aí vem a cor vermelha com o grupo 2, que é os riscos químicos, os riscos biológicos, ergonômicos e os riscos de acidente. Aí é um mapa também. Pode ser colocado, anexado junto com aquele outro, tá? Um do lado do outro. Não é uma coisinha pequena, não. É uma coisa grande, viu? Para ficar visível para quem chega e consiga, né, visualizar e consiga ler. Ok? Então o professor não vai fazer leitura disso porque já é o que foi dito. Bom, a aula de hoje foi um pouco mais rápida, mas é dessa forma mesmo. Nós teremos aí a terceira aula, que é a nossa próxima aula, com mais conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham, né, gostado da aula
E, como eu sempre digo, se tem dúvida, se tiver qualquer dúvida, tá? Por menor que seja, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Professor, eu tenho dúvida, não entendi, quero perguntar, pode mandar a sua mensagem aí que o professor responde, ok? Obrigado e até a próxima aula.